Galera, mês de maio terminou, hoje o último dia do mês. O nosso VDT Quant trouxe um excelente resultado, como vocês puderam ver aqui no título, logo na abertura do vídeo. E vamos fazer, lógico, aqui uma análise do que aconteceu no mês e principalmente um detalhe que diz respeito à parte da segurança das operações, quando nós falamos em operações 100% automáticas. Estou dizendo isso porque foi relatado por um cliente ontem que tem o VDT Quant, ele me deu um toque sobre essa situação que aconteceu com ele na data de ontem e faz todo sentido a gente ficar atento a essas situações, porque pode acontecer com você também por algum motivo ou outro. Então vamos ficar atento e ver o que é que aconteceu no mês e, lógico, acertar alguns pontinhos nessa parte da configuração. Vamos nessa? Então vamos lá. Muito bem, seja muito bem-vindo. Esse é o canal VDT Invest. Eu sou o Henrique, é um prazer ter a sua companhia. Se você está chegando hoje aqui, começou a conhecer o nosso conteúdo por causa desse vídeo, já é um excelente momento para você parar, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Deixa também marcada ali a opção todos, que sempre que tiver um vídeo novo, pode ser ao vivo ou gravado, o YouTube te manda a notificação, tá? E para você que já faz parte, meu joinha aí, muito obrigado sempre. Por falar em joinha, pessoal, o algoritmo do YouTube mudou recentemente, ou sempre está mudando, e ele não tem entregue os nossos vídeos com tanta frequência assim. Então, para mostrar para o YouTube que o nosso vídeo é legal, que faz sentido, já deixa o like no começo do vídeo e também já faz seu comentário aí com a gente, porque daí mostra para o algoritmo do YouTube que o nosso vídeo faz sentido, que ajuda muitas pessoas e por isso ele vai entregar para mais gente, tá? É só isso que eu peço para vocês em troca de todo esse trabalho que a gente faz aqui. Tá bom? Muito bem, galera. Vamos falar então de VDT Quant, fechamento do mês de maio. Nós estamos vivenciando aqui, desde que nós começamos o nosso VDT Quant, um fechamento mês a mês com bastante consistência, eu diria, né? Ele tem feito bons valores ao longo de cada mês e isso vem se mostrando de fato muito interessante, principalmente operando o gráfico do dólar futuro. Então vamos dar uma olhada rapidamente aqui no que aconteceu mês a mês, para que a gente possa só entender um pouquinho, né, como é que está funcionando o algoritmo e depois nós vamos fazer uma análise detalhada do mês de maio. E claro, para fechar isso aqui, nós vamos falar da segurança, principalmente na questão, na hora de fechar as operações. Vamos falar detalhado sobre isso. Vamos lá. Bom, como é que nós estamos então desde que nós começamos janeiro de 2025? Com essa configuração nova do VDT Quant, que eu tenho passado para cada pessoa que tem feito a assinatura, tá? Então vamos olhar resultado mês a mês. Olha lá, mês de janeiro, R$ 3.080. Isso aqui é um resultado bruto, tá, pessoal? Resultado bruto por quê? Tem gente que tem conta em corretora que cobra corretagem, tem gente que tem conta em corretora que não cobra corretagem. Além disso, você tem os registros, os emolumentos, o imposto de renda que paga esse 1% que já desconta. Então, aqui é o resultado bruto do mês, certo? Janeiro, R$ 3.080. Então, nós tivemos lá 65% de acerto nas operações. Fevereiro, R$ 2.380 de resultado bruto, 66% de acerto. Março, 3.280 com 71,5% de acerto. Abril, R$ 2.380 com 66% de retorno e agora mês de maio, que fechou hoje, nós tivemos R$ 3.850 de retorno, um percentual de acerto aí da ordem de 71,69%. Isso aqui, pessoal, esse resultado é feito com 2 contratos. Olha aqui, ó, 2 contratos de dólar. Isso quer dizer que se você aumentar a mão, você pode aumentar esse resultado. Mas, para todo mundo que tem começado a fazer as operações, eu tenho recomendado que comece com um contrato, para que você possa entender o funcionamento do sistema, ver se faz sentido para você, fazer o teste da janela de horários que a gente está colocando aqui, para ver se a gente fecha o mês positivo, né? E como vocês viram aqui, de janeiro até agora, nenhum mês fechamos negativo, certo? Pode ser que um dia, 2 dias durante a semana, ele vai fechar negativo como qualquer outro sistema. Inclusive, teve uma pessoa que assinou recentemente, acho que foi lá no comecinho do mês de maio, mandou mensagem para mim: ô Henrique, não tá bom o sistema, hein? Eu falei: tá, mas não tá bom por quê, né? Ah, não, porque ontem saiu negativo. Tá, mas ontem foi um dia, né? Nós temos que observar isso ao longo de um mês.
Então, ao longo do mês, nós temos que fechar o mês e aí sim avaliar se foi positivo ou negativo, assim como você faz em qualquer negócio. Se você tiver um negócio de comércio, você não vai fechar o seu movimento por causa de um dia, você vai analisar o período, né? Então, vamos analisar o período, gente. Então, veja, nós tivemos 219 operações no mês de maio. Dessas 219, 157 foram positivas, ou seja, vencedoras, 55 perdedoras e 7 delas fechando no 0 a 0, tá? A maior operação vencedora foi de R$ 200 na operação e a maior operação perdedora, R$ 240 na operação. Por que R$ 240? Porque são 12 pontos com 2 contratos, certo? O nosso stop de proteção é de 12 pontos, tá? Então, aqui está o nosso resultado. A média de tempo de operação, nós temos que ficar atento. Quando uma operação vai para o ganho, em média, ela dura 8 minutos e 4 segundos. E quando essa operação passa desse tempo, ou seja, vai um pouquinho maior, 19 minutos e 3 segundos, é a média do tempo das operações perdedoras. Então, quando passar de 9, 10 minutos, a gente já pode olhar isso como um lado negativo. Mas não quer dizer que você vai lá e vai estopar o seu robô. Porque o grande erro das pessoas que operam com o robô e acabam perdendo dinheiro é justamente por querer mexer no robô. Se você tem um sistema que te traz expectativa matemática positiva no longo prazo e você fez os backtests, ele mostrou para você que mês a mês ele fecha positivo, por que é que no dia a dia você vai lá e vai mexer no robô? Ora, se você está usando uma ferramenta que faz operações de forma automática, justamente para deixar você livre para fazer outras coisas, por que raios você vai mexer a mão, vai meter a mão lá no robô e operar ele? Então, pessoal, se você não tem frieza de confiar no sistema e deixar ele operar sozinho para você, talvez um sistema automatizado não seja tão recomendado para você. Agora, como eu tenho recebido muita gente conversando comigo que não tem tempo, sai para trabalhar de manhã, 7 da manhã, volta só às 6 da tarde, esse tipo de sistema faz muito sentido, porque você consegue travar toda a estrutura para que ele opere para você e faça todas as operações 100% automática dentro de uma gestão de risco, dentro de limite de ganho, dentro da janela de horário, e isso faz todo sentido. Tá? Então, por falar nessa questão de segurança, aconteceu um caso ontem, dia 29 de maio, com um cliente aqui próximo, aqui amigo meu, parceiro, assim, amigo e irmão mesmo, que é o Leandro lá que trabalhava comigo no Sebrae. Ele me mandou uma mensagem agora à tarde, né, durante o dia, falando sobre o que aconteceu com ele. Então, só para a gente fechar aqui, pessoal, então o gráfico, começamos o mês de forma negativa, então veja, talvez a pessoa que tenha feito a assinatura lá, né? Ah, Henrique, tá mal o sistema. Por quê? Porque ele começa 1 ou 2 dias negativo no mês, mas ao longo do dia, ao longo do mês, olha o que ele vai fazendo. Existe um drawdown, pessoal? Existe um rebaixamento da conta? Existe. Está aqui, 12,47% do saldo total e 25% quando vai de topo ao fundo, né? Então, de topo até fundo, 25%. Mas é por isso que você tem que ter margem de garantia na corretora, para quando acontecer esse movimento aqui, você está coberto pelo saldo da conta. Mas olha só que bonito a curva de capital do meio do mês para frente. Então, não dá para você tirar a base de um sistema por causa de 2 ou 3 dias, tá? É pelo mês que você faz a avaliação. Então, lembrando aqui, mais um mês positivo, de janeiro até maio, nenhum mês fechou negativo, isso é muito bom, né? Muito bom, né? Até, assim, eu sempre falo que não tem sistema 100%, mas nesse caso, nós estamos colhendo aqui os frutos daquilo que nós testamos. Então, tá aí, e os clientes estão dizendo isso também, não sou eu, tá? Então, conversa de gente grande aqui, certo? Bom, vamos falar em segurança, galera. Falando em segurança, nós temos, então, a questão do horário e desse fato que aconteceu com esse meu amigo, tá? Então, o que aconteceu com ele na tarde de ontem, 29? Ele programou o robô para operar na janela de horário que nós deixamos ali recomendado, e já a gente informa todo mundo que faz a assinatura, e tem uma travinha de segurança lá para ele encerrar todas as operações abertas às 17 horas e 25 minutos.
Tá? Então, essa é a regra. Você encerra a operação às 17 horas e 25, independente da posição que essa operação esteja, justamente para proteger o seu capital. Por que isso? Porque algumas corretoras, quando bate 5:30 da tarde, elas fazem o que a gente chama de chamada de margem. Então, eles aumentam a margem de capital necessária para a tua conta. Então, não vai ser mais R$ 150 para cada contrato de dólar. Vai ser R$ 5.000. E se você não tem esse saldo na conta, a corretora vai te zerar de forma automática ou muitas vezes vai te cobrar multa por isso. Então, por essa razão, nós orientamos na hora de configurar ali o teu robô que ele encerre as operações às 17 horas e 25 minutos. Independente se ele acabou de abrir uma operação às 17h24, ele fecha às 17h25, tá? Para te proteger. No entanto, o que aconteceu com ele ontem? Ele estava com o computador dele ligado, tá, funcionando, estava lá. Ele precisou fechar o computador, desligou o Profit Chart e, mesmo assim, a operação não se encerrou. Ficou comprado num contrato de dólar, ou 2 contratos, né? Ficou comprado em 2 contratos de dólar. Passou de um dia para o outro. Não sei porquê, mas aconteceu. Quando o mercado abriu hoje de manhã, abriu subindo, e aí, a hora que ele abriu o Profit Chart dele, ele estava comprado em 2 contratos e a operação saiu positiva lá, deu acho que R$ 800 de retorno. Naquele momento que ele ligou o robô dele, ele encerrou aquela operação comprada do dia anterior, tá? E aí depois ele começou a fazer as operações na janela de horário. Para que isso não aconteça, e justamente para quem exatamente vai utilizar o robô sem precisar ficar olhando para o gráfico, nós precisamos fazer uma configuração de segurança. Então vamos lá para o nosso módulo de automação, que nós vamos configurar um robô aqui do zero, para que a gente possa lembrar de novo dessas questões de segurança, tá? Então eu vou lá no módulo de estratégias, automação de estratégias, nós vamos criar uma nova automação e vamos lá buscar a estratégia do VDT Quant, tá? VDT Quant na tela, belezinha. Como é que nós vamos trabalhar com ele? Dólar, WDON agora, né, o contrato atual. O gráfico é o de 4 minutos, 2 contratos por operação, ok? Então, essa parte geral aqui, beleza. Aí você seleciona a sua conta, né? Qualquer corretora que você tiver a conta, você vai selecionar, tá bom? Muito bem. Entrada, ele sempre vai trabalhar na compra e na venda, de qualquer forma. Você precisa configurar aqui algumas coisas, realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita, mas esperar o fechamento do candle para ele executar a primeira operação, tá? Na questão do intervalo aqui, não é necessário, porque nós temos isso já configurado nos parâmetros, tá? Para quem assinar, eu passo isso, agora aqui não precisa, muito bem. Aí nós temos a questão da saída, e aqui está a questão da saída, ó. Questão da saída, zerar as operações às 17 horas e 25 minutos. Configura isso para que você fique tranquilo na hora de montar a sua operação. Aí vem depois o seguinte, pessoal. Aquele resultado que nós mostramos lá, do mês, desde janeiro para cá, nós não estamos considerando aqui essas questões de risco, tá? Nós estamos deixando o algoritmo trabalhar por si, dentro daquilo que está parametrizado no código. Porém, sempre vale aquela questão de segurança. Se você vai deixar o computador trabalhar para você o dia todo, você não consegue ficar atento a isso e não tem como olhar, vale muito a pena você fazer esta configuração de risco. Inclusive com o Leandro lá, que é o meu amigo, eu comentei com ele isso. Ó. Caso você tenha um limite de perda diário, no caso dele lá, de R$ 250 por dia, ele para de operar. Tá? Isso é para limitar a perda, certo? E aconteceu um fato bastante interessante esses dias. Acho que foi, hoje é sexta, aconteceu acho que na quarta-feira ou na terça-feira. A primeira operação do dia, com 2 contratos, deu um resultado negativo de R$ 240, que é 12 pontos vezes 2 contratos. E aí, R$ 240, ele não atingiu o nosso limite de perda. Na sequência, ele começou a fazer as operações e fechou o dia bastante positivo. Então, se você acompanhou esse dia, você pode ter visto isso acontecer, né? Isso aconteceu. Então, vale muito a pena você determinar aqui um valor de perda diária. Para quê, pessoal? Para que você possa amanhã retornar para o mercado. Então, não é porque nós estamos trabalhando 100% automático, com um sistema que tem expectativa matemática positiva, que você vai deixar o Deus dará. Não, pelo contrário, eu sempre comento aqui, proteção do capital é uma coisa que nós temos que levar em conta em primeiro lugar.
Então, segurança em primeiro lugar, certo? Então, vale a pena você colocar um limite de perda. Se você quiser colocar um limite de ganho, pode colocar, mas eu acho que a perda faz mais sentido para que você possa se manter no mercado para o dia seguinte. Aqui, vamos supor que você coloque lá R$ 500 e no dia ele vai dar 1.000. Puxa vida, deixei de ganhar. Então, deixa aqui, ele pode fazer para você a operação. Chegou nesse valor, para de operar. Outra coisa que você pode fazer também é colocar um número de perdas consecutivas. Então, pode ser que aconteça um número seguido de operações negativas. Deixa eu ver como é que foi esse mês de maio aqui, ó. O número de operações negativas, deixa eu ver se tem a sequência aqui. Ó, a maior sequência perdedora foi de 4 operações em sequência, assim, seguidinha, né? E a maior sequência vencedora foram 16 operações no mês de maio. Então, não sei se vale a pena você considerar aqui 4 também, mas como você está colocando, se você estiver colocando um valor, né, em reais, talvez isso aqui não seja tão interessante você colocar. Número de operações, também, não sei se vale a pena você colocando já o limite, mas existe essa possibilidade e vale a pena caso você queira colocar isso aqui para funcionar para você. É claro que o resultado que eu mostrei aqui não tem nenhuma dessas opções aqui configuradas. Então, pode ser que o resultado vá ser diferente entre e outra pessoa por conta dessas configurações, tá, pessoal? Ninguém é igual a ninguém, todo mundo tem uma realidade, cada um tem a sua, então vai ter resultado diferente, certo? Beleza? Então vamos. E na parte de segurança, olha só o que pode acontecer aqui. Nós, de full, né, por padrão, ele vem aqui, ó. Caso aconteça algum tipo de falha, desative a estratégia, cancele as ordens e zere a posição. No caso dele lá ontem, a hora que ele fechou o profit, não aconteceu isso, né? Poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Quando o ativo entrar em leilão, também não aconteceu nada, porque estava desativado aqui, ó. Então, para poder colocar uma trava de segurança, no caso, igual aconteceu com o meu amigo ontem lá, que ele desligou o computador, foi embora e a operação estava ainda em andamento e permaneceu comprado, você pode colocar essa opção aqui, ó. Quando o ativo entrar em leilão, você desativa a estratégia, cancela as ordens abertas e zera a posição, tá? Porque daí, logo em seguida, daqui a pouquinho estava comprado ou vendido, o ativo entraria em leilão e ele encerraria a posição do jeito que tivesse, certo? Aqui é mais para controle mesmo, caso o ativo entre em leilão. Ok, ó. Então, controle de leilão, né? A hora que a estratégia vai proceder, caso o ativo entre em leilão, seja de abertura, seja de fechamento, tá? Então, ele vai zerar a posição, vai desativar. Aqui, então, faz sentido, nesse caso, igual o Leandro aconteceu aí, ok? Caso esteja tudo ok, você está tudo legal, é isso aqui que você quer? Belezinha, você manda salvar e cria o teu robô aí, beleza, tá? Criado, funcionando tranquilamente. Certo, galera? É isso aí. E aí, claro, você vai ter toda a segurança de trabalhar com um sistema que tem expectativa matemática positiva, que traz resultado ao longo do tempo. Não é aquele negócio de, eu assinei hoje, então já quero ficar rico amanhã. Gente, não existe isso. Não vai existir isso em qualquer lugar do mundo. Tá? Se alguém está te prometendo isso aí, sai correndo porque é furado. O que nós prometemos aqui é um estudo detalhado, uma vigilância, um acompanhamento, controle e ajustes no sistema. Por falar em ajustes no sistema, fiz uma bateria de testes agora durante o mês de maio e encontrei um ajuste de configuração que melhora o rendimento dele final ao longo do mês. Então, para o mês de junho, para quem é assinante, eu vou mandar lá no grupo que está no Profit. Então, se você é assinante da VDT Quant, vai lá no Profit Chart, porque tem um grupo específico para o VDT Quant e é lá que eu vou mandar essa informação para vocês. Tá bom? Se você ainda não é assinante e quer se tornar um assinante, é muito simples. Como é que você faz para assinar? Você vai fazer o seguinte, meu querido. Você vai entrar aqui, ó. Vamos lá na tela? Você vai entrar aqui no nosso Nelógico, ó, Nelo Store, ou você vai no menu Ajuda e vem na opção Nelo Store, ou você clica na sacolinha aqui em cima. Clicando aqui, você vai achar a loja, né? Que eles chamam de loja ali na Nelo Store. Você vai clicar no botãozinho ali na lupinha e vai clicar VDT. Ó, VDT Quant está aqui, ó. É só você assinar aqui. Você vai ter 7 dias grátis para testar
e depois, se você continuar, você continua lá pagando o valor de R$ 239 por mês. Se você quiser fazer as operações de forma automática, você também precisa ter um módulo de automação que a Nelogica vai cobrar isso à parte, tá? Mas, caso você queira fazer um teste do sistema e ver como é que ele funciona por alguns dias, eu vou fazer uma condição para que vocês possam conhecer o sistema. Entra no site vdtinvest.com.br. Só que tem que ser via site, não dá para fazer de outro jeito, tá? Entra lá no site vdtinvest.com.br, me chama lá no WhatsApp. Tem um WhatsApp da VDT Invest ali. Você vai me chamar lá, nós vamos conversar e eu vou gerar um arquivo para você testar, tá? Então é só você entrar no site aqui, vdtinvest.com.br. Você tem ali, ó, o símbolo do WhatsApp no cantinho direito aqui embaixo, ó. Clicou aqui, ele vai abrir o WhatsApp. Me chama lá, eu vou conversar com você, nós vamos falar, bater um papo, vamos nos conhecer, né? E aí depois eu vou gerar um arquivo para você e te mando para você testar por uma semana, certo? Uma semana na configuração padrão, sem essa janela de horário específica aqui que a gente está fazendo para os assinantes. Então eu te passo a configuração padrão, você vai testar por uma semana. Caso você, né, tenha lá bons resultados ou gosta da estratégia, você entra no site ou entra na VDT Store, na Nelo Store, quer dizer, e faz a assinatura que você vai ter mais uma semana grátis. Então você vai ter aí 14 dias para testar o sistema e ver se você se adapta, configura bonitinho. Ah, e detalhe, nesse período, então eu vou gerar um arquivo para vocês, vocês vão utilizar no modo simulador, na conta de simulação. Por que isso? Porque quando você usa no módulo de simulação, a Nelogica permite que você use um módulo de automação dela de forma gratuita na conta simulada. Então, eu gero um arquivo aqui para você utilizar durante 7 dias e você usa o módulo de automação da Nelogica durante 7 dias também. Você não vai pagar nada por isso. Testa, configura bonitinho o robô, deixa ele trabalhar para você durante esse período. Se você gostar, aí você faz a assinatura na Nelo Store. Você vai ter mais 7 dias gratuitos, só que daí você vai ter que assinar um módulo de automação e aí você vai ter os resultados que nós pudermos ter juntos aqui. E mês a mês nós vamos fazendo um acompanhamento, vamos fazendo um ajuste, vamos melhorando a capacidade do sistema trabalhar de forma automática para nós. E é isso que, gente, o futuro é isso aí. Inteligências artificiais, algoritmos automáticos que vão facilitar a nossa vida e, lógico, trazer bons resultados. Fiquei bastante impressionado com o resultado do mês de maio. Eu imaginei que ele, como estava no começo, na metade do mês ele estava até o dia 15, 18, ele estava meio negativo. Eu até falei, puxa vida, né, não está tão interessante assim, mas comentei ontem com uma pessoa, né, que estava conversando comigo ao longo da tarde. Eu falei, cara, day trade agora é tudo automático, não dá para ficar olhando mais para gráfico e apertando o botão, né? Não é são, não é saudável isso. Então, a gente tem que confiar na estatística e ela vem se mostrando bastante interessante. Tá bom? Beleza, galera? Vamos lá, mês de maio, maravilha, foi muito bom. Aliás, os 5 meses do ano estão muito bons para o VDT Quant. Estou impressionado com o sistema e vamos melhorando cada dia mais o ajuste. Para você que já é assinante, fica atento lá no nosso grupo, no próprio Nelo ali, no Profit Chart, que eu vou colocar a configuração para vocês na segunda-feira de manhã, tá bom? Ah, pessoal, um detalhe importante aqui. Para você rodar esse sistema no modo automático, é necessário que você tenha pelo menos o Profit Pro, a versão Pro. Porque nas versões anteriores ao Pro, você não consegue rodar um módulo de automação. Então, é a partir do Pro para cima que você consegue, tá bom? Aí fale com a tua corretora, converse com o seu assessor, não precisa ser de corretora A, B ou C, tá? Qualquer corretora oferece o Profit Pro, às vezes uma oferece uma condição melhor que a outra, aí você tem que negociar com a tua corretora, certo? Beleza? Maravilha? Vamos nessa então, mês de maio foi excelente, muito bom, estamos acumulando bons resultados no VDT Quant, espero que você, que ainda não testou e ainda tem medo de fazer operações no automático, possa testar também e a partir daí confiar, né, nessas estatísticas e fazer daqui para frente essas operações de forma automática. Se não para você mudar de vida, pelo menos para fazer uma renda extra. Vocês viram aqui? 2 contratos, não é uma coisa muito absurda. É claro que o dólar, né, por ser uma operação um pouquinho mais alavancada, ele exige um pouquinho mais de capital
para que você mantenha na corretora. Mas mesmo assim não é um absurdo. Se você quiser ganhar dinheiro, você tem que ter um pouco de dinheiro, né? Não dá para você colocar R$ 150 na corretora e achar que você vai ganhar R$ 3.000 em um mês. Então, isso aí é um pouco de ficção científica, né, galera? Então, né, tem que ter os pés no chão. O que é sempre orientado ali? Para cada um mini contrato de dólar, o recomendado, sugerido, é que você tenha R$ 1.500 na sua conta como margem de garantia. Então, neste caso, para 2 contratos, é importante que você tenha pelo menos uns R$ 3.000 ali, tá? E aí você vai fazer uma gordura no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. A hora que você conseguir aumentar um pouquinho o seu capital e aumentar essa margem, aí você consegue sair de 2 contratos para 3, ou de 1 para 2. E aí, com o dinheiro que você capturou do mercado, você arrisca e começa a alavancar um pouco mais as operações, certo? Nada vai ser retorno rápido. Você tem que construir isso passo a passo, degrau a degrau, tá? Para que você vá construindo a sua carteira e as suas operações, certo? Não façam loucura, eu sempre comento isso aqui. Nada de loucura. Combinado? Então, quem quiser testar, entra lá no site vdtinvest.com.br, chama a gente ali no WhatsApp, eu vou separar para você um arquivo para você testar durante uma semana. Já começamos aqui na próxima semana, de segunda a sexta, para você testar. Combinado, galera? E depois você assina, se quiser, dentro da Nelo Store. Valeu? Vamos nessa, bom fim de semana para vocês. Que o mês de junho seja tão bom ou melhor do que foi o mês de maio nas operações de day trade e também nas operações de swing trade, que nós vamos nos encontrar amanhã, aqui no sábado, para falar disso também. Valeu? Tudo de bom, bom fim de semana para vocês. Não se esqueçam que nós temos aí prazos de imposto de renda, hein, galera? Quem não fez ainda, corre lá que dá tempo ainda. A gente se encontra amanhã e no domingo também. Boa? Bom fim de semana a todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.